Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Vamos ver se você já pensou dessa forma ou conhece alguém que pensou dessa forma. Cruz são minhas dificuldades. Cruz é minha doença, é minha situação financeira, é o meu mau emprego, meus relacionamentos ruins. Então a gente pega a cruz e coloca no mundo aqui terreno, nas nossas circunstâncias, e fala, eu tenho que carregar, cada um tem a sua cruz, né? A gente tem que se contentar, porque tem a minha, você tem a sua, a gente tem que carregar, né? É aquele marido chato lá, que não quer saber de nada, aquela mulher encrenqueira, que só reclama, aquele filho, né? Aí é um pouco mais sério, às vezes é viciado em drogas, e fala, é minha cruz, eu tenho que carregar, né? Ou um chefe chato, né? Um chefe que pega no pé, aquele chefe é minha cruz. Tem gente até que fala, cruz pesada, né? Mas fazer o quê? Cada um tem a sua cruz, vamos carregar. Não é isso, não é isso. Esse texto não quer dizer isso, está longe de ser isso. Infelizmente, virou jargão, né, como eu disse dos outros textos. Infelizmente, virou frase de efeito, frase solta, um texto sem contexto, e que acontece aquilo, diminui a eficiência, a eficácia, o alcance e a profundidade do texto. O texto, pegue a sua cruz e siga-me, definitivamente não quer e não está falando dos seus problemas. Essa passagem, ela começa de um questionamento, e esse questionamento é importantíssimo que Jesus está fazendo aos seus discípulos. Já está no finalzinho do ministério de Jesus Cristo, e ele está em Cesareia de Filipe, e ele já está indo para Jerusalém. E é a última vez que ele está indo para Jerusalém, porque ele está indo para ser morto, e ele sabe disso. E ele para, em determinado momento da viagem, da caminhada, ele para e pergunta para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos respondem, uns dizem que o senhor é Jeremias, outro diz que é Elias ou uns dos profetas, né? João Batista, um dos profetas, né? E Jesus fala, tá, beleza, e vocês? Quem dizem que eu sou? Já estamos juntos há 3 anos, né? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi Deus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja está para ser inaugurada, né? Jesus Cristo se preocupa em saber se os discípulos entenderam quem era ele. Ele para no meio da viagem que ele está indo para a morte e ele fala, quem vocês dizem que eu sou? E daí ele fala que Deus revelou a Pedro quem ele era. E ainda mais, ele fala sobre isso, sobre essa declaração, sobre essa verdade que Deus te revelou, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Cara, já começa profundo. O espiritual já começa muito mais profundo do que pegar a sua cruz ser meu problema. Mas espera aí que a gente vai chegar lá. Bom, em seguida, Jesus Cristo avisa os apóstolos que deveria ir para Jerusalém. Ele já sabia, ele avisa os apóstolos, sofrer muito e morrer e ser ressuscitado no 3º dia. Jesus anuncia sua morte, e não é qualquer morte, é uma morte sofrida. Ele vai ter que morrer em sofrimento. Em seguida, ele declara no versículo 24, quem quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. É importante entender o contexto. Por quê? Porque é dentro desse contexto que a gente vai entender por que pegue sua cruz e siga-me é tão intenso. Os judeus estavam sob o Império Romano. Todo mundo sabe que o Império Romano estava dominando aquela região, né? Tanto que tinha o César, tinha Herodes, tinha Pôncio Pilatos, tinha os romanos que estavam dominando aquela região, inclusive cobravam impostos, tinha publicanos. E aos romanos não era novidade, nem era difícil de acontecer a crucificação. Eles crucificavam as pessoas, os prisioneiros, os baderneiros. Esse tipo de morte era destinado aos piores. Pessoas desprovidas de direito, né? Escravos, agitadores políticos, agitadores religiosos ou que ameaçavam a autoridade do império. Então a crucificação era para quem não tinha direito, era para os piores, certo? E os romanos eram bons, né, em crucificar. Eles não pensavam 2 vezes em crucificar e tinha vários tipos de cruz. Houve uma revolta, só para vocês terem uma ideia,
Espartacus liderou uma revolta de 73 até 71 antes de Cristo. Ele liderou uma revolta contra o Império. Muita gente seguiu ele e a revolta foi muito grande, mas ela foi abafada pelo Império, né? E muita gente morreu crucificada. Há contabilizações de 6.000 pessoas crucificadas. E isso era comum, e era uma morte terrível, era uma morte sofrida, como Jesus disse. Qualquer dia a gente fala sobre a morte de crucificação. Bom, o condenado era obrigado a carregar a sua cruz. Então os guardas colocavam aquela cruz nas costas dele, ele ia até o monte onde seria crucificado, e lá tinha uma estaca já fincada no chão. Ele era deitado no chão, ou a estaca ficava no chão, ele era deitado sobre a estaca, e aquela parte que ele levava, né, ele era pregado naquela haste, né, e suspenso, né, os pés também eram pregados, e ele era suspenso, e ali ele ficava até morrer. Então, quem ouviu Jesus Cristo falando, pegue sua cruz e siga-me, sabia exatamente o que Jesus Cristo estava falando, né? Quando aqueles homens viam alguém passando, carregando uma cruz, sabia para onde aquele homem estava indo, né? Alguém com a cruz nas costas, subindo, indo para algum lugar, seguindo um caminho, era morte, morte na certa, né? Aquele homem estava condenado a morrer. E Jesus então convida-nos para a morte. Quando Jesus chega para mim e para você e fala, pegue sua cruz e siga-me, bom, para começar, Jesus já acabou de falar que estava indo morrer, né? Morrer, ele não declara que ele seria crucificado, mas ele declara que era uma morte em sofrimento, né? E na sequência ele fala, quem quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me, né? Então não dá para encaixar nesse contexto a ideia de que é o seu sofrimento, é o seu emprego, é o seu marido, é a sua doença. Não, Jesus chamou nós para morrermos, e para morrermos para esse mundo, né? Para morrermos para as coisas desse mundo, para virarmos inimigos desse mundo. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele nos chama para uma nova vida. Mas a gente só vai viver se a gente morrer, né? Porque na sequência do texto, Jesus Cristo fala, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então, Jesus está falando assim, morra para viver. Você vai ter a vida eterna, morra para esse mundo e você vai ter uma vida muito mais plena, muito mais completa, uma vida eterna de fato. Então, aqueles discípulos, quando ouviram Jesus dizer, pegue sua cruz e siga-me, eles entenderam o que Jesus Cristo estava dizendo para eles. Paulo fala em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Entenderam? Já estou crucificado com Cristo. Quando Cristo foi morto, crucificado naquela cruz, aqueles que Jesus chamou, aqueles que iriam se converter no futuro também foram crucificados, também morreram. Nós morremos em Cristo, né? Então, quando a gente está em Cristo, a gente morreu. Então, já não vivo eu. Cristo é que vive em mim. Por quê? Porque eu já estou crucificado com Cristo. Por quê? Porque eu atendi o chamado de Jesus Cristo quando disse, pegue sua cruz e morra, né? Pegue sua cruz e siga-me. É isso que esse contexto quer dizer, é isso que esse texto quer dizer. Não quer dizer sobre problemas, não quer dizer sobre dificuldades, não quer dizer sobre pessoas más em volta de você, não quer dizer sobre relacionamentos ruins. Quer dizer que é um convite de Jesus Cristo para a morte, que não é uma morte física e real, não é um convite ao suicídio, mas é um convite à renúncia, é um convite a deixar esse mundo para lá, é um convite de negar-nos a nós mesmos. Negue a si mesmo. Morra e siga-me. É isso que esse texto quer dizer. É muito mais profundo do que um marido chato, um chefe ranzinza, uma mulher encrenqueira ou um filho que infelizmente pode estar aí se rebelando dentro da sua casa. O chamado de Jesus Cristo não é para isso. O aviso de Jesus Cristo não é que você vai ter dificuldades na sua vida, isso ele avisa em outros textos.
esse chamado aqui é para morte, e morte de cruz.